Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Namekusei vai Explodir. E dessa vez aqui, há algum tempo atrás eu trouxe pra vocês um vídeo contando diversas histórias de experiências sobrenaturais que os idols tiveram. Mas como a indústria é tão vasta e com tantos idols assim, é claro que aquelas histórias não pararam por ali. E hoje eu vim contar mais algumas histórias de terror que os idols viveram. Se você já tá acompanhando o canal, se inscreve, deixa o like, que ajuda a espalhar ainda mais essa comunidade incrível que a gente tem aqui. E só bora começar logo depois da nossa recomendaçãozinha de hoje. Durante a participação do EXO ao Beatles Code, um programa de TV que é bem antigo, eles compartilharam algumas histórias de terror. Uma delas foi dita no primeiro vídeo que a gente fez lá sobre histórias sobrenaturais dos idols, se vocês quiserem tá aqui no card. E a outra é um que o Dio contou, mas que não envolve ele, e sim outro idol que a gente conhece, o Taemin, que deve ter contado essa história pro Dio, né, obviamente, e ele acabou contando no programa. Bom, segundo o Dio, o Taemin tava descendo pra ir na sala de prática, de boas, pra ensaiar sozinho alguns movimentos de dança, mas durante o processo ele ouviu alguns sons de teclas de piano sendo tocadas de uma sala mais profunda ali do corredor, e por conta disso, ele foi até essa sala ver quem tava lá, se tava praticando piano. Só que aí ele chegou dentro da sala e não tinha ninguém lá dentro. 하는 소리가. 그래서 아 사람이 있나 보다 하고 이렇게 문을 탁 열었는데 아무도 없었대요. E por causa disso ele ficou muito assustado, fechou a porta com tudo, pá! Mas na hora que ele fechou a porta e se virou pra sair correndo dali, ele ouviu um som estrondoso de barulho de tecla de piano, tipo pam! E aí ele ficou todo cagado. 문을 닫음과 동시에 그냥 반대로 그냥 무서워서 뛰어갔는데 No mesmo programa, mas com um clima um pouco mais descontraído, a Dia do Brown Eyed Girls decidiu pegar o gancho do Dio para também contar sua experiência assustadora. Porque segundo ela teve uma paralisia de sono, condição que muitas pessoas consideram paranormal. Bom, ela basicamente disse que durante a sua paralisia de sono, ela apenas conseguiu abrir seus olhos e quando ela fez isso, havia um fantasma olhando para ela bem próximo, fazendo contato visual com ela. Mas como ela já tinha ouvido que quando isso acontecer ela deve simplesmente fingir que não tá vendo nenhum fantasma ali, porque caso contrário ele poderia continuar lá e até aconteceria coisas piores, ela apenas fechou os olhos e fingiu que tava dormindo. Mas quando ela abriu os olhos novamente, o fantasma ainda tava lá, da mesma forma, olhando diretamente pra ela. Aí o apresentador, todo assustado e curioso, perguntou: tá, mas e aí, o que o fantasma disse? E ela respondeu que voltou a dormir. Quebrando todo o clima de terror e ainda por cima deixando o fantasma no vácuo. Mas ela continuou a história, dizendo que uma amiga dela havia passado por uma experiência de ver fantasma também. Mas diferente dela, a amiga não fingiu que não estava vendo fantasma, até deixou bem claro que estava fazendo isso. E quando isso aconteceu, o fantasma começou a tocar nos olhos dela, tipo 근데 그거 아는 척하면 저 아는 언니가 아는 척했는데 귀신이 눈을 가지고 두두두두두 막 이렇게 만졌대요. E é claro que o apresentador ficou curioso, assustado de novo e perguntou o que a amiga dela fez depois disso, do fantasma cutucar o olho. E a Dia respondeu que ela voltou a dormir também. Aí saca total, né? 그래 다시 잤대요. Na noite do 5º aniversário do NCT, o Xiaojin, do Wavy, foi ao Instagram fazer uma live dizendo que acreditava ter um fantasma em seu dormitório e que ele tava com muito medo devido a isso. Não demorou muito até que outro integrante do grupo, o Yang Yang, viesse até a live também. Então ficaram na live os dois e a Bella, que é a cachorrinha de estimação do Xiaojin e que tem grande papel nessa história porque o Xiaojin afirmou que a Bella tava latindo e olhando pro nada e além disso, ela havia feito xixi no dormitório em vários lugares, tudo isso no mesmo dia. E muitas pessoas acreditam no poder sensitivo de cães e gatos, e quando eles ficam olhando para lugares onde não tem ninguém e miando ou latindo, geralmente associam essas ações a presenças de espíritos. What happened to you? What just happened to you?
Fora isso, naturalmente os cães têm suas necessidades fisiológicas e precisam fazer xixi, mas quando um cachorrinho já é acostumado a um local e passa a fazer em vários outros diferentes, ou quando a quantidade e a frequência aumenta muito, isso pode significar que eles estão assustados com algo. E além disso, o Xiaojin também compartilhou uma história assustadora da infância dele, que aconteceu enquanto ele e sua família estavam dormindo, que durante a noite eles escutaram um grito vindo da cozinha deles. E no dia seguinte, eles perguntaram aos vizinhos se eles haviam escutado algo e ninguém havia ouvido nada, apenas eles. E por conta dessa experiência, eles decidiram contatar uma pessoa sensitiva que afirmou haver 2 fantasmas na casa deles. E por conta disso, eles se mudaram e nós esperamos que eles não tenham tido essa experiência novamente, né? Never stop, keep breaking now, still working all the time. A Liz é uma das idols mais citadas quando se trata de experiências com fantasmas, então é claro que ela não poderia ficar de fora aqui, porque além de diversas vezes em que podemos ver ela assustada com barulhos, ela também já compartilhou algumas histórias assustadoras que ela viveu. Durante a participação do Blackpink em um programa de rádio, a Lisa contou que em um dos dormitórios antigos do Blackpink, onde elas moravam todas juntas, a Lisa, em um dia de muito cansaço, decidiu dormir sozinha. E durante seu sono ela foi acordada porque ouviu um barulho vindo do guarda-roupa que se assemelhava com alguém batendo nele. E ela queria ver, mas ela não conseguia se mover ou abrir os olhos por mais que ela estivesse tentando. Então, paralisia do sono de novo. And I wanted to see it, but I couldn't open my eyes. I couldn't move or anything. E foi quando de repente ela percebeu alguém vindo até o ouvido dela e começou a rir baixinho, tipo apenas pra ela ouvir. Ela disse que ficou desesperada e após um tempinho ela conseguiu sair dessa paralisia total aí que ela tá fazendo como ela descreveu. How did you break out of it? I was just like Em uma outra situação, ela havia aberto uma live junto com a Jisoo, que tocou no assunto da Lisa ter visto um fantasma, e foi aí que ela contou que estava no quarto da Jisoo e a porta dela estava entreaberta, assim como a porta do quarto da Rosé, e ambos os quartos são próximos um do outro. E a Jisoo havia saído do quarto dela para ir até o banheiro lavar o rosto, enquanto a Lisa ficou lá no quarto dela mexendo no celular. Nisso, a Jisoo voltou pro quarto dela depois de lavar o rosto, e a Lisa viu alguém passar rapidamente para a sala de estar, e a Lisa achou que poderia ter sido a Rosé. Então ela gritou: Rosé, onde você foi? É você? E a Rosé respondeu, mas a voz dela não vinha da sala de estar, e por conta disso a Lisa ficou curiosa e perguntou para a Rosé onde ela estava, e ela respondeu que estava no quarto dela. Depois que tudo isso aconteceu, a Lisa contou essa história para Jisoo, que brincou dizendo que o fantasma que a Lisa viu tinha ido pro quarto da Lisa, e no dia seguinte a Lisa teve uma paralisia do sono. Mas diferente da outra história, a Lisa conseguiu abrir os olhos, e quando ela fez isso, ela viu alguém ali sentado na sua cama. 딱 떴는데 감이 눌린 거예요. 못 움직이는데 근데 제 앞에 어떤 남자가 침대 위에 앉아 있어요. Mas não foi apenas a Lisa que teve esse tipo de experiência não. No mesmo programa de rádio em que elas participaram, a Jisoo também contou a sua história, mas como ela disse em coreano, a Rosé teve que traduzir para o inglês. Mas segundo a Jisoo, ela estava praticando algumas coreografias no dormitório delas, mais especificamente em um quarto que elas usavam como guarda-roupa, era tipo um closet. E como lá tinha um espelho bem grande, ela ficou praticando seus movimentos na frente desse espelho, e nisso, pelo reflexo desse mesmo espelho, ela viu uma mão branca no meio das roupas, e ela ficou toda assustada, que saiu gritando e correndo de lá. Mas daí o tempo foi passando e essa história meio que foi sendo esquecida, mas quando a Lisa voltou da Tailândia, ela contou que havia falado com uma pessoa sensitiva que afirmou que havia um fantasma no guarda-roupa delas e pediu para que a Lisa tomasse muito cuidado com isso. E o que mais deixa essa história assustadora é que a Liz e muito menos a pessoa sensitiva sabiam disso que tinha acontecido com a Jisoo. E depois desse episódio elas se mudaram e nunca mais usaram aquele maldito guarda-roupa, que é um closet, que não é guarda-roupa, mas era um guarda-roupa para elas. E tinha um espelho grande. E tinha uma mão branca. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E K-Pop é Good.